O professor Paulo Freire nos ensinou que o Brasil foi construído de cima para baixo, portanto, numa concepção de elite. Como as crianças nascem pequeninas e crescem devagar, o lugar delas não é em cima, no terceiro andar. Deveria ser olhar a partir da planície, do lugar da pequenez. E como o Brasil tem uma mania histórica de ser um dos últimos países na conquista de dignidades para o seu povo, a criança era um ser existente, mas não tinha na concepção a ideia de sujeito. Era um sujeito inexistente. Então é fácil dar exemplos. Naquilo que se chama de políticas públicas, que nem elas existiram, porque havia ações desgovernadas à vontade, ao sabor da clientela, do favor, do mando nas cidades e nos estados e mesmo no país. Mas digamos que alguma política existisse. Se sim, a criança ali dentro era um sujeito inexistente. No Ocidente inteiro, a criança não existia, não era sujeito, no Brasil menos ainda. Em consequência, viajar 15 quilômetros para chegar numa escola, tudo bem. Morrer nas maternidades à vontade, tudo bem. Trabalhar 14 horas por dia, é isso aí. Portanto, é a inexistência de um sujeito da história que permitia uma concepção tão desastrosa, mas coerente com um país fabricado elitistamente de cima para baixo. O Estatuto produz um sujeito histórico em todo o seu texto. Então, pela ótica oficial, há um sujeito criança, um sujeito adolescente. E quem sabe, indo um pouco além da ótica oficial, pessoas como nós, que lemos, que estudamos, que pesquisamos, e pessoas de boa vontade no ambiente da igreja, no ambiente da associatividade, dos sindicatos, adquiriram uma consciência deste sujeito de direitos. Mas ser um sujeito histórico não significa que você está qualificado do ponto de vista da efetiva dignidade. Então, nós ainda não avançamos nem de longe para uma política plena de direitos. As políticas continuam ambíguas, divididas, e o ECA continua ao sabor de uma crítica leviana, como se ele fosse um instrumento de uma sociedade ideal. Não, ele é um instrumento bom para esse tipo de sociedade nossa. Aí eu temo ainda mais para com as pessoas que trabalham com as crianças. Eu estou me perguntando hoje, depois de 20 anos de ECA, se quem trabalha com os empobrecidos, com os deserdados, com os maltratados no Brasil, não está hoje produzindo uma política para integrar essa criança e esse adolescente no chamado mercado de consumo capitalista. Não mereceria muito mais essa criança? Não mereceria muito mais esse adolescente? Portanto, já que a voz geral é a voz do consumo, é a voz do ter, então eu acredito que quem trabalha com criança hoje não pode perder uma visão de conjunto para cima das classes. Isto é, se o ECA tem um grande valor, seria o de nos educar para pensarmos nas crianças de todo o país e em todas as crianças do país. Porque está havendo uma visão dilacerada desse sujeito. Um pega um pedaço, outro pega outro pedaço. A gente não está conseguindo ter uma visão de totalidade e, portanto, está difícil de construir o sujeito que realmente se deve construir.
mudança estrutural não significa mudança de qualidade. Significa somente mudança estrutural. Pois bem, vamos lá. Há uma mudança estrutural no sentido de que nós conseguimos hoje envolver um número, qualidade, quantidade de pessoas com uma visão deste sujeito. Mas a sociedade brasileira não tem mudanças estruturais efetivas para transformar-se. Basta esse discurso. Ou seja, as crianças continuam a andar muito para chegar numa escola de qualidade duvidosa. As crianças estão morrendo ao nascer nos hospitais duvidosos. E as crianças estão lentamente deixando de trabalhar 10 horas por dia em regime de escravidão. Bom, então, o que é mudança estrutural no caso do Brasil? É um país que suaviza a construção do seu modo capitalista de produção, aumenta o mercado para mais pessoas, inclui mais, mas deixa de pensar o próprio futuro, porque as crianças seriam a condição de, como sujeitos efetivos, construírem o futuro do país. Portanto, nós não estamos construindo mudança estrutural pela ótica da criança e do adolescente reais. Está na hora dessa construção de uma consciência concreta de uma totalidade infantil e juvenil do país, isto é, do futuro. Portanto, eu não vejo a mudança da estrutura. E se mudam certas estruturas, pode não ser uma mudança de qualidade no sentido de construir essa efetiva dignidade da criança, para a qual, volto a dizer, está quase passando da nossa hora.